Olá a todos, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube do Cast TV, nosso canal de entrevistas, e também ao vivo pela TV Interior. Hoje, um convidado muito especial, que eu tive aí o prazer de conhecer em meio ao pleito eleitoral desse ano, e que eu estava ansioso para conseguir essa oportunidade de fazer uma entrevista, de ouvir bastante sobre as experiências do Paulo Ganimi. Paulo Ganimi, que, além de deputado federal, né, eleito, concorreu ao governo do estado agora em 2022, mas também é engenheiro de formação, uma experiência vasta aí no mercado, como executivo de alto nível aí de grandes empresas, e ele vai contar um pouquinho dessa experiência. Paulo, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É muito legal aqui essa conversa e vamos em frente. Obrigado. Paulo, nesse momento, você está no Rio ou está em Brasília? Estou no Rio, daqui a pouquinho eu embarco para Brasília. Assim que acabar aqui essa entrevista, eu pego o meu voo para Brasília. Você que, assim, tem no seu currículo aí uma completa assiduidade nas sessões, né, Paulo? Eu acho que se você foi eleito, você assumiu uma responsabilidade, tem que cumprir com ela, e também, não só por isso, né, também nós somos pagos por isso, né? Então, é o nosso papel trabalhar, então, parte do nosso trabalho. Não, o trabalho do deputado, acho que isso tem que ficar até claro para o eleitor, para a população, não é apenas o que acontece no plenário da Câmara, é muito mais amplo que isso, mas isso é uma parte relevante do trabalho e cabe ao deputado estar presente, né? Então, eu me faço presente sempre que necessário, porque realmente é parte importante do trabalho do deputado federal. Ninguém foi obrigado a ser eleito deputado, né? Ninguém foi imposto esse papel. Então, se a pessoa quis se candidatar, quis assumir essa função, tem que contribuir, tem que corresponder àquilo que foi atribuído a ela. O que que você acha desse... Porque, assim, todos os deputados, né, voltam às suas bases, né? E isso é fundamental, assim. Depois que antigamente, né, quando vamos dizer assim, eu não tinha muita noção do trabalho dos deputados, da política. Às vezes, eu ficava, poxa, mas será que é justo, né? A maioria dos deputados estarem de terça a quinta. Mas depois eu entendi que a base, né, onde o candidato, a base no seu estado, estar presente no seu estado, na sua base, é um trabalho talvez até muito mais desgastante e que demanda atenção do que exatamente você estar negociando e votando em Brasília, né? Exatamente. Às vezes até mais importante, Eduardo. Boa parte do nosso trabalho acontece na base. O que eu acho que poderia ser diferente é a rotina da Câmara. Porque como é que funciona hoje? Hoje, a maioria das sessões é de terça, né, a quinta, né, o deputado vai na terça-feira, volta na quinta, toda semana. Eu acho isso pouco eficiente. O que eu acho que poderia acontecer? Concentra o trabalho, uma semana inteira, por exemplo, de trabalho, se for necessário, e uma semana inteira na sua base. Porque com isso a gente tem muito custo, inclusive, para o cidadão. Então, quando eu vou para Brasília, pego o avião, volto de Brasília, pego o avião, né, fora outros custos. Se você tivesse um trabalho mais eficiente, né, com concentração de sessões, uma semana por mês, 2 semanas por mês, e ao invés de serem 3 dias por semana, né, que na verdade na prática são 2 dias na semana, porque quinta-feira pouca coisa acontece. Né? Então, se você concentrasse isso em 1 ou 2 semanas por mês, isso seria muito mais barato e mais eficiente para a população, até porque, inclusive, essa lógica, trabalho de terça a quinta, tudo mais, ela seria mudada. As pessoas saberiam, essa semana de sessão na Câmara, o deputado tem que estar em Brasília. Não, essa semana que o deputado tem que estar na sua base, trabalhando, acompanhando, recebendo a população. Do jeito que é hoje, fica aquilo assim, onde é que está o deputado, o que ele está fazendo? Inclusive, assim, tem deputado que
né? A maioria trabalha muito, mesmo quando está na sua base, mas os que não querem não trabalham, né? E eu acho que se você tivesse uma concentração, que as pessoas soubessem, olha, nessa semana ele está no Rio, está no seu estado, ele teria também uma pressão da população porque ele correspondesse ao seu trabalho. Então, acho que a organização poderia ser diferente. Hoje, inclusive, com a tecnologia, a gente viveu 1 ano e meio, quase 2 anos, na pandemia, em que a população, que os deputados podiam votar usando o celular, né, por aplicativo. Então, a gente hoje pode votar dessa forma, mas pode votar dessa forma depois de marcar presença na Câmara. Então, por exemplo, eu vou para Brasília daqui a pouco, eu vou lá no plenário da Câmara, coloco minha digital, marco a presença lá. Então, como é que funciona? Eu digito o meu número, que é o meu número de parlamentar, que é 318, tá? Isso não é um código, é um número de cada deputado tem o seu número. Eu marco lá 318 e boto a minha digital. Marquei presença. A partir desse momento, eu posso fazer todas as votações do plenário da mesma forma ou do celular. Na pandemia, você não precisava marcar presença no plenário, você podia marcar presença no celular e votar no celular. Então, assim, eu acho que, aproveitando a tecnologia e a evolução que nós tivemos tecnológica, e graças à pandemia, né, você teve um lado positivo, foi essa questão da desmistificação de algumas coisas, por que eu não concentro, né? Eu até poderia ter semana que eu teria votação, mas votações mais simples, né? Porque, por exemplo, eu acho que uma PEC, um projeto relevante, um projeto importante para o país, tem que estar lá mesmo em Brasília, você tem que estar presente, você tem que estar discutindo com calma, até porque quando você está votando do seu estado, muitas pessoas fazem uma votação mesmo virtual, ela está em frente ao computador, acompanhando, assistindo a sessão, sabendo que está votando. Outros não, estão no jantar, estão conversando, tudo mais. Então, assim, vivendo a realidade, poderíamos pegar, olha, hoje vamos votar PEC, tem que estar no plenário da Câmara. Não tem votação virtual, tem que estar presente lá em Brasília, tudo mais. Ah, não, essa semana ou esses dias a gente vai votar projeto que é decreto legislativo, projeto de resolução, temas que são muito mais simples e que a liderança do partido geralmente é quem indica, não tem nem votação nominal, o parlamentar poderia fazer isso virtualmente. Então, assim, dá para evoluir tanto para melhorar e otimizar o trabalho do deputado, porque com isso ele teria uma agenda um pouco mais flexível e, consequentemente, ele focaria naquilo que é mais relevante. Do jeito que é hoje, a gente não sabe quando vai votar o quê, quando vai ter tema importante, quando não vai ter. A pauta ela é fictícia, então, por exemplo, tem uma pauta lá que tá para hoje, que a gente sabe que só vai votar 1 ou 2 projetos do que está ali. Né? Então, fica aquele negócio, ninguém sabe nada, acaba que você prioriza outras coisas. Se você tivesse foco no que é mais importante e vivesse a realidade, né, trabalhando o que é menos importante de uma forma mais simples, talvez a gente tivesse mais eficiência e mais respeito, né, ao dinheiro do cidadão. Mas quem que determina esse regimento? É uma coisa regimentar da Câmara? É o presidente que cria, vamos dizer assim, esse formato de atendimento? É uma questão de liderança do presidente da Câmara? Como é que funciona isso? Então, Eduardo, tem coisa que tem que estar no regimento da Câmara, tá? Então, assim, é importante que o regimento esteja expresso. Mas a mesa diretora da Câmara tem muito poder. Então, ela pode editar resoluções para decidir mudanças, principalmente com relação a essas votações, se são eletrônicas, se são presenciais, tudo mais. A mesa não pode mudar qualquer coisa, não pode dizer o seguinte, olha, a partir de agora, para votar um projeto de lei, se eu não preciso, por exemplo, para você abrir uma sessão, tem que ter 257 deputados, né? Que é a maioria dos deputados. A mesa diretora não pode mudar isso. Ela não pode chegar e falar, agora com um deputado você vota qualquer coisa. Isso não pode. Agora, hoje ela tem poder de dizer, e ela tem feito isso, a bel prazer do presidente da Câmara e da mesa diretora, ela decide que segunda-feira é o que está em vigor hoje, né? Segunda-feira nós não precisamos estar presente na Câmara, podemos marcar presença pelo celular, segunda e sexta. Quem decidiu isso? A mesa diretora. Não foi
uma mudança do regimento, não foi uma regra dos deputados, foi a mesa diretora. É um pouco questionável? É. Mas o problema todo é que, como é que você questiona isso? Você questiona isso no STF, que poderia dizer, que geralmente responde, isso é uma questão interna corporis, ou seja, é dentro da própria organização, instituição que tem que ser resolvido, ou até recorrer à própria mesa diretora, mas ela decidiu, então por que ela vai questionar a própria decisão dela? Agora, é claro, assim, se os partidos se unissem contra isso, ou a favor de alguma coisa, tem força, até porque você pode até mesmo derrubar uma mesa diretora, derrubar um presidente, mas é muito raro isso acontecer. Bem, estava Obrigado, vendo alguns José comentários. Silva. Muito Tá obrigado. tudo certo, Paulo? Tá me ouvindo? Tá. Aqui eu não tô Tudo nem certo. vou conseguir enxergar Cox, mas tem bastante gente já comentando aí. E com certeza aí são pessoas que admiram o seu trabalho. Ô, Paulo, eu queria, antes de me aprofundar em alguns temas, eu acho que é muito importante que você fale um pouco da sua trajetória, né? Porque é, todo cidadão brasileiro ele pode se candidatar a um cargo político, né? E é claro que vamos dizer assim, a maioria das pessoas vive seu dia a dia, trabalham de forma esporádica em todo tipo de serviço, né? Mas a gente sabe o que é você trabalhar em empresas assim, de alta demanda, né? Em grandes empresas, ser um executivo de uma grande empresa. A gente sabe que assim, a cobrança é diferente, as exigências e principalmente, né, vamos dizer assim, a capacidade para você estar dentro dessas empresas, né, o seu currículo, ele precisa é diferente, né? A pessoa precisa precisa ter uma formação muito específica, muito graduada para atingir determinadas funções, né? E é inevitável você que vem da iniciativa privada não se vamos dizer assim, se chocar, né, com a realidade do serviço público, né? Claro, eu vou pedir para você também fazer essa comparação, mas primeiro eu queria que você apresentasse ao público como é que é a sua trajetória profissional, né? Como foi sua trajetória profissional antes de você resolver adentrar a vida pública? Bom, Eduardo, como você falou, eu venho da iniciativa privada, não era deputado até 2018, não era político até 2018, quando eu fui eleito deputado federal. Eu fiz engenharia de produção, fiz economia, comecei a trabalhar em empresa, como você falou, eu trabalhei na Michelin, trabalhei 11 anos na Michelin, trabalhei antes 3 anos na Shell, quase 4 anos na Shell, e aí eu fui, pela Michelin, eu trabalhava com finanças, trabalhei com projetos, trabalhei na área de qualidade também. E aí eu fui para a França em 2012, né, pela Michelin. Eu era o responsável do que chamam de PMO, que é o escritório de projetos da Michelin, para a parte industrial, né, ou seja, projetos de ampliação e construção de fábricas da Michelin. A Michelin que é uma empresa de pneu, né, que fabrica pneu, quem não conhece, é uma empresa francesa. Então eu fui trabalhar na sede da Michelin na França, que não é em Paris. Muita gente pergunta se é em Paris, mas não é, é em Clermont-Ferrand, que é uma cidade no interior da França, onde a Michelin foi fundada, até hoje a sede é lá, né? E aí ali eu cuidava de projetos na Ásia, na Europa, na América do Norte, no Brasil também tinha projetos, né, poucos naquele momento, mas tinha. Foi nesse momento, em 2015, que eu me filiei ao Novo. Assim que o Novo teve o registro de filiação, né, no TSE, como partido, eu fiz a minha filiação, muito querendo contribuir naquela época para um projeto que eu acreditava que poderia ajudar a melhorar a política do Brasil. Hoje eu conheço a política muito mais do que eu conhecia naquele momento. Eu já achava importante, né, melhorar a política através da própria política. Eu acho que a política é um caminho de melhorar a vida das pessoas e a gente precisa qualificar isso, melhorar a política. Mas eu não acreditava em nenhum partido político, não acreditava nos políticos que existiam no Brasil. É claro que aquele momento foi um momento em que a gente teve as manifestações de 2013, depois teve
naquele período também Lava Jato, o Brasil com um aquecimento, né, da discussão política positivo. Você já estava no Brasil, Paulo? Não, estava fora. Eu fui para a França em 2012. Eu só voltei para o Brasil em 2017. Foram 5 anos fora. Eu me filiei, eu morava na França, e aí em 2016 eu fui morar nos Estados Unidos também, pela Michelin, cuidar de um projeto de construção de uma fábrica nova da Michelin no México, né? E aí, em 2016, na França, desculpa, nos Estados Unidos, foi ali que eu resolvi voltar para o Brasil. Final de 2016, eu decidi, comuniquei a Michelin e voltei em abril de 2017. Já como o Novo faz um processo seletivo, né, para candidato, já inscrito no processo seletivo do Novo para ser candidato a deputado federal. Voltei em abril, saí da Michelin e fiquei de abril de 2014, desculpa, de 2017 até ser eleito, dedicado a esse projeto de ser eleito deputado federal. Fiz algumas coisas em paralelo, mas assim, meu foco, sair da Michelin, não estava empregado, não estava trabalhando, né? Estava trabalhando muito mais no meu processo de ser pré-candidato, depois candidato, e fui eleito em 2018 com 52.983 votos. E é diferente, você falou, empresa, política, tem muita gente competente, muita gente boa, inclusive tem pessoas que vêm também, assim como eu, né, com as suas histórias de vida no mercado corporativo, seja executivo de empresa, seja advogado, médico, tem de tudo também. E pessoas mais simples com histórias também muito bacanas, né, de empreendedorismo, de desafios, de superação. E tem muita gente boa na política. Eu achava que não tinha tanta gente boa. Eu achava que a maioria era corrupto e não prestava. Hoje eu tenho uma visão de que tem de tudo, né? Agora, eu acho que o sistema ele aceita muito mais coisa errada do que no meio corporativo. Acho que a tolerância ao erro, a tolerância à falta de profissionalismo, a falta de seriedade, ela, empresa como a Michelin, ela é muito menor do que na política, né? Decisões que tomamos, a gente toma decisões importantes para o Brasil quase que todos os dias na Câmara dos Deputados, e muitas decisões são tomadas sem o devido a base de informação, né, de conhecimento, sem análise correta, e os deputados votam, seja numa comissão, ou seja, no plenário da Câmara, de qualquer forma. E isso, eu diria que não é aceito dentro de um processo de uma empresa. E isso choca, sim, né? O jogo dentro da política é muito mais um jogo de interesse. Não é que numa empresa privada não tenha jogo de interesse, até mesmo entre os membros da empresa, os funcionários da empresa, os executivos da empresa. Mas a proporção é diferente, né? Enquanto que na empresa você trabalha para entregar resultado para a empresa, para o cliente, e, claro, você tem uma parte de interesse pessoal, de conseguir um salário maior, seu bônus, de conseguir progredir na carreira, mas você não pode botar o seu interesse pessoal à frente do interesse coletivo da empresa, né? Já na política, o objetivo da maioria dos políticos é se perpetuar no poder e é crescer cada vez mais no poder. Ou seja, é cada vez mais se reeleger a qualquer custo, e aí cada político tem um nível de aceitação, de tolerância, né, a desvios morais e de caráter em função disso. Mas a maioria está ali na política querendo simplesmente a reeleição. É claro que numa empresa a maioria quer também manter o seu emprego, mas ela não mantém o seu emprego a qualquer custo, eu diria assim. Até porque o que mantém o emprego numa empresa não é o que mantém o emprego dentro da política, né? Na empresa, se você faz é um péssimo profissional, mas faz um lindo PowerPoint, uma linda apresentação, talvez você consiga se manter 1, 2, 3 anos ali até progredir. Mas aquilo ali não tem sustentação, não dura muito tempo. Na política, não. Na política,
Você pode não fazer nada na Câmara, ser um deputado totalmente inoperante, sem resultado, não entregar nada, mas ser muito bom fazendo videozinho na internet. Você vai ser eleito por conta disso. E assim, então deixa eu tentar fazer uma analogia, assim, bem, porque na empresa você tem superiores avaliando seu trabalho constantemente.